estimados amigos, queridos irmãos, que nós tenhamos uma tarde com muita paz. A todos vocês, boa tarde. No ano de 2006, nós tivemos aqui na Terra um fato extraordinário. Fato este que veio abalar convicções materialistas e veio deixar perplexo o campo médico, porque o casal Cacilda Ferreira e Dionísio Ferreira receberam no início do ano uma notícia extraordinária. Ela estava grávida na região próxima a Ribeirão Preto, em Patrocínio Paulista, e a família ficou profundamente feliz pela notícia do nascimento de mais um ser na face da terra. Cacilda estava deslumbrada pela bênção permitida por Deus de ser mãe. Profundamente católica, ela havia dito ao companheiro, o senhor Dionísio, que se fosse menina, ela colocaria o nome de Marcela de Jesus, em homenagem ao padre Marcelo Rossi. O contentamento durante 3 meses foi indescritível. Todos estavam fascinados pela gestação que era uma mensagem de Deus àquela família. No 4º mês, porém, toda aquela atmosfera cintilante iria se modificar, porque durante a sessão de ultrassonografia, o médico, com seu olhar espantado, foi conversar com a senhora Cacilda e Dionísio para informar-lhe que a criança apresentava uma má formação. Era uma criança anencéfala, sem formação cerebral, e que, portanto, não haveria nenhuma possibilidade da criança vingar, existir. Chegaram a sugerir, até mesmo com a data a ser marcada, a retirada do feto. Porque, sendo uma criança anencéfala, seria apenas prolongar durante meses a angústia dos pais, já que a criança não deveria viver. Conseguiram, inclusive, a autorização judicial para que o feto fosse extraído, a realização do aborto. A senhora Cacilda, apesar do choque, do impacto, mas fiel à sua consciência cristã, à sua fé inquebrantável em Deus, o seu sentimento de religiosidade, manteve firme a posição de dizer ao médico: enquanto o coração da minha filha bater, ela vai permanecer dentro de mim. Porque apesar da informação da anencefalia, ali estava o coração da criança pulsando. Era vida, com detalhe apenas da má formação. E a senhora Cacilda manteve-se íntegra, absolutamente descartando qualquer possibilidade de extrair o feto. Os médicos não compreendiam porque ela teimava, persistia na atitude de continuar alimentando aquela gestação. É claro que o coração estava pulsando, mas cada vez mais ela iria sofrer, porque se apegaria à criança. Seriam 9 meses de angústia,
de dor, de sofrimento. Então achavam saudável, para a manutenção do seu equilíbrio mental, que retirasse a criança. Poderia também o feto vir a falecer, vir a óbito, na intimidade da mulher, e poderia desencadear uma infecção. Então, eles continuavam a insistir que ela extraísse a criança. Cacilda permaneceu na mesma posição. Os meses se passavam, e ela realizando o pré-natal, com os médicos perplexos diante de um quadro que apresentava-se muito melhor do que eles aguardavam. Os batimentos cardíacos da criança eram perfeitos, e a criança estava se desenvolvendo, apenas com esse detalhe da anencefalia. Com 8 meses, ela começou a sentir dores, e os médicos perceberam que a criança não estava na posição adequada para o nascimento normal. Então marcaram a cesariana. Mandaram chamar imediatamente o padre para dar a extrema unção ao bebê. Porque, segundo os médicos, a criança deveria viver talvez alguns minutos, no máximo, de maneira otimista, algumas poucas horas. E segundo as tradições da mãe, Dona Cacilda, imensamente católica, a criança deveria receber a extrema-unção, receber o batismo, para não morrer, desencarnar pagã, conforme as convicções da família. A criança nasceu, o padre começou a realizar todo o ritual, para que aquela criança pudesse voltar ao seio de Deus, nas condições adequadas, conforme a religiosidade deles. A mãe não participou do ritual. Estava sendo costurada ainda, quando a criança estava recebendo a extrema unção. Só que depois de todo o ritual, a criança continuou com o coração batendo equilibradamente. Fora levada para a UTI. 2 dias após, quando a mãe colocou o seio próximo à sua boca, a criança sugou o leite materno. Os médicos ficaram perplexos, porque demonstrava àquela criança todos os movimentos inerentes ao feto, inerente à sua condição, apesar da anencefalia. A criança estava comportando-se como uma criança normal. Mas os médicos continuavam a dizer para a mãe: não se entusiasme. Deve ser coisa agora de menos de 72 horas. O nascimento foi 20 de novembro. No dia 31 de dezembro, a criança estava sendo festejada como vitoriosa. Mais de 40 dias, ao contrário de todas as previsões médicas, demonstrando que existe uma força responsável pelo movimento da vida. E por isto mesmo a doutrina espírita, através da Federação Espírita Brasileira e através de outras instituições respeitáveis, vem fazendo a campanha em defesa da vida. Porque conforme as concepções materialistas, organicistas, puramente fisiológicas, esta criança Marcela de Jesus teria sido morta na intimidade da sua mãe, porque era anencéfala. E no entanto ela viveu, sobreviveu e está demonstrando a grandeza da vida, desenvolvendo-se. Embora, claro, nós sabemos que o seu estado cerebral não lhe permitirá maior etapa aqui na Terra. Mas conforme o livro dos Espíritos, nós encontramos ali esclarecido, há toda uma razão de ser para uma alma
nascer no nosso mundo nas condições que se apresente. Não acontece algo fortuito desta natureza. Os espíritos mergulham na carne, trazendo as suas necessidades evolutivas, a sua história pregressa, a história milenar de cada alma. Marcela representa um espírito que necessita exatamente destes poucos meses de experiência num corpo disforme, numa condição mutilada, numa espécie de coerção de natureza fisiológica que objetiva o aperfeiçoamento da alma. A demonstração deste espírito de querer viver, a vontade de viver desta alma, superando o empecilho da condição cerebral, é a mensagem eloquente que o Espiritismo vem trazendo para a nossa humanidade. Dona Cacilda, que não é espírita, manteve-se feliz e íntegra em defesa da vida, em defesa da preservação dos valores humanos e, sobretudo, acreditando que a nossa experiência na Terra não deve ser vista apenas sob o ângulo daquilo que nós chamamos de normalidade. Mas o que é normalidade sob a conceituação de natureza espiritual? O que seria normalidade? Quando nós investigamos diversas almas que passaram na Terra trazendo uma mensagem libertadora, quando nós verificamos que hoje a nossa ciência médica pode estudar, através das células fetais, a pré-condição das crianças para determinadas enfermidades. Sob esta ótica, Ludwig von Beethoven não teria nascido, porque os médicos iriam identificar a sua tendência para a surdez. No entanto, exatamente no período de surdez, Beethoven lega para a humanidade as suas mais extraordinárias criações. E o que dirá do Aleijadinho? O grande escultor mineiro, o grande artista que legou para o nosso país e para a humanidade aquela mensagem eloquente através da pedra-sabão. E por que não citarmos Stephen Hawking, o maior cientista da atualidade, o equivalente ao Albert Einstein dos dias de agora, que sofre de uma enfermidade degenerativa, hoje prisioneiro, numa cadeira especial, falando através de aparelhagem especial, mas nenhum outro homem de ciência guarda a lucidez intelectual, a profundidade científica e a capacidade intuitiva que Hawking apresenta para os dias de agora. E por que não recordar também outras extraordinárias vidas anônimas que nós defrontamos no nosso dia a dia? Criaturas que apresentam-se mutiladas organicamente, mas que apresentam uma irradiação espiritual de paz, de resignação, de confiança na vida e em Deus, superando-se e legando um exemplo de superação aos seus familiares. Eu vivenciei, há 2 meses atrás, em Fortaleza, uma experiência que marcou definitivamente a minha atual encarnação. Fui realizar um seminário a convite da instituição Paulo Estevão, na capital cearense. E na sexta-feira proferi uma palestra naquela instituição. Ao terminar, os companheiros dirigentes daquela casa me convidaram para visitar no sábado pela manhã, já que o nosso seminário seria no sábado à tarde, à noite e no domingo pela manhã, portanto com a manhã livre do sábado, se eu gostaria de conhecer e de visitar a nossa irmã Carla, uma trabalhadora do Paulo Estevão, uma jovem de 24 anos de idade. Eu perguntei o que ela tinha. Eles disseram: ela acabou de realizar
a 39ª cirurgia. 39 cirurgias. Com 24 anos de idade. Ela tinha mais horas de hospital do que de casa espírita. Não teve nem tempo de namorar como qualquer outra jovem, enfrentando as diversas enfermidades e as múltiplas cirurgias. No sábado pela manhã, já ansioso de conhecer esta menina, porque as referências sobre ela eram magníficas. Diziam que todas as vezes que ela saía do hospital, ia para a casa espírita, oferecer os seus préstimos, seu trabalho, com um sorriso enorme na face, dizendo para todo mundo quanto ela era feliz. Como pode alguém com 39 cirurgias, com 24 anos de idade, apresentar tal dinamismo e contentamento com a vida que leva? Às vezes a gente leva uma topada e xinga Deus e todos que estão próximos. Às vezes a gente tem uma unha cravada e acha-se o pior sofredor da face da terra. Às vezes alguém pega o nosso sapato ou a nossa camisa e nos sentimos as pessoas mais frustradas da terra porque alguém está usando a nossa camisa. E ela com 39 cirurgias. Quando eu cheguei no Hospital Unimed Fortaleza, já havia autorização para visitá-la. A sua mãe estava nos aguardando, nos recebeu com contentamento e uma simpatia enorme, e nos levou em direção ao leito de Carla. Foi impactante o que eu encontrei. Ela de estatura muito baixa. Parecia efetivamente uma jovem de 16 anos de idade. Aliás, o biotipo do nordestino de 60 anos atrás. Porque hoje os nordestinos já estão bem mais elevados. Aquele biotipo. Estava pálida de dor. Quando eu cheguei, a enfermeira estava tirando o catéter que tinha infeccionado. Mas a dor que ela estava sentindo não era do catéter. Era uma dor profunda nas costas. E quando eu olhei por trás, ela estava um pouco levantada, eu percebi que este osso estava deslocado e parecia romper a carne, quase uma fratura exposta. Provavelmente quando a retiraram da maca, houve alguma imprudência que provocou o acidente. Ela sentia dores atrozes, falava de maneira partida, porque quase não suportava a dor. A sua mãe derramando lágrimas em todas as 39 cirurgias, a mãe ali estava ao lado, segurando-lhe a mão. E ela, Carla, dando exemplo de resignação extraordinária. Eu segurei-lhe a mão que estava fria. Eu perguntei, como você está se sentindo? Ela sorriu, um sorriso um tanto quanto sem graça, e disse, Fred, eu estou bem. Deus me dá tantas coisas boas. Eu só estou com um pouco de dor. O pouco que ela falou era algo exorbitante. Porque ela não poderia estar suportando o que estava suportando. O osso saltava querendo rasgar a carne. A ferida infectada na parte da clavícula. E o corte da sua cirurgia que descia nesta região, pegando um pedaço do tórax e do abdômen. Eu fiquei tão impactado que nem perguntei de que era a cirurgia. Mas naquele instante, eu pedi para fazer uma prece. Nós oramos, todos juntos. E quando terminei a prece, tive então um segundo impacto emocional imenso. Neste dia, nesta manhã de sábado. Senti a presença do nosso admirável médico dos pobres, o Dr. Bezerra de Menezes, cearense de nascimento. Senti a presença, aquela energia fantástica. O ambiente foi tomado por uma emotividade profunda. Havia uma espécie de cintilação em toda a enfermaria. A senhora que estava ao lado também enferma, adormeceu. Eu comecei a perceber a presença do Dr. Bezerra. Não falei nada nem para a menina e nem para sua mãe. Fiquei discretamente para mim.
Eu não queria impressioná-las. Permaneci apenas em silêncio, segurando a mão de Carla. E o Dr. Bezerra bem próximo, emitindo uma energia que me emocionava imensamente. Aí aconteceu o terceiro impacto da manhã, demonstrando que a dor havia trabalhado o psiquismo de Carla, demonstrando que todas as cirurgias sofridas resignadamente havia aberto uma clareira imensa na intimidade daquela alma, havia lapidado as arestas daquele espírito, que todo aquele sofrimento deixara a sua consciência, a sua mente límpida. Porque quando nós sofremos com resignação, nós aperfeiçoamos a nossa sensibilidade psíquica, a nossa mente se transforma numa espécie de espelho cristalino, a refletir as benesses do alto, a refletir o sol, as estrelas, o pensamento largo dos espíritos superiores. E para demonstrar isto, sem que eu falasse sobre o Dr. Bezerra de Menezes, Carla começou a cantar a música em homenagem ao Dr. Bezerra de Menezes. Olha que intuição maravilhosa. Eu nada falei, mas ela captou a presença do médico dos pobres e começou a cantar o hino a Dr. Bezerra de Menezes. Cantava com a voz entrecortada pela dor: vem, doutor médico dos pobres, vem aliviar os que sofrem, vem enxugar as lágrimas. E cantava com tanta emoção que todos nós chorávamos naquele instante. A voz de dor, de sofrimento de Carla, mesclada pela gratidão, mesclada pela inspiração daquele espírito encantador, mesclada pela presença dos benfeitores espirituais, deu um toque especial àquela visita, e nós nos sentíamos transportados para além da terra. Havia algo de transcendente. Estávamos completamente absorvidos pela alta espiritualidade daquele instante. E quando ela já estava encerrando a última estrofe do hino a Dr. Bezerra de Menezes, o querido amigo, numa demonstração da sua misericórdia, do seu amor infinito por todos os que padecem, nos utiliza numa comunicação psicofônica para narrar a Carla algo do porquê que ela sofrera 39 cirurgias, explicando-lhe inclusive a luz que a aguardava se ela persistisse na resignação, na confiança em Deus, porque todo aquele calvário era a transformação do ontem sombrio no amanhã ridente, que todos os espinhos que ela estava atravessando era uma mensagem eloquente do alto, para que o seu coração fadado ao amor pudesse legar o exemplo a outras criaturas de que nós podemos sofrer sem nos entregarmos ao desespero e sem converter a nossa vida numa existência paralisada. Porque Carla, todas as vezes que se recuperava, se transformava na irmã da caridade, levando a todos os que padeciam a sua palavra carinhosa, os seus gestos de ternura. E ali mesmo naquele leito hospitalar, ela irradiava vibrações a todos os que estavam sofrendo, esquecia da sua dor para buscar o sofrimento dos outros. Então a mensagem do Dr. Bezerra durante 10 minutos foi algo inesquecível. Quando o médico dos pobres se afastou, nós não suportávamos tal a grandeza daquele instante. Carla apertava a minha mão, os seus olhos brilhavam. Ela é daquelas pessoas que não apenas sorri com os lábios, sorri com os olhos também. Vocês conhecem pessoas que riem com os olhos também, não conhecem? São aquelas que os olhos ficam bem apertados.
Ela apertava aqueles olhos que não conseguiam deter a luz que brotava deles. E a sua voz, um tanto quanto metálica, irradiava naquele instante uma expressão que me ficou profundamente registrada. Foi o quarto impacto daquela visita. Ela disse para mim: Frederico, muito obrigado. Eu não acreditei quando disseram que você vinha me visitar. Como é que você, com tanto trabalho para fazer aqui, vinha me visitar no hospital? E eu disse: eu é que lhe agradeço. Porque diante do exemplo que você está me dando, minha amiga, eu só tenho que agradecer a Deus. Para entender como nós somos felizes. Apesar deste ou daquele problema, nós somos felizes. Allan Kardec apresenta-nos, através das obras magistrais da codificação, a bússola e a diretriz para entendermos o que significa a nossa vida, para fazer-nos compreender que cada alma, cada individualidade, cada espírito irradia um certo teor de energia. Este teor de energia é uma fotografia perfeita do que nós somos em profundidade. E cada fluido que nós emitimos, cada vibração que nós irradiamos, irá atrair pessoas, espíritos, fatos e acontecimentos que tenham a ver com a natureza do nosso mundo íntimo. Nós atraímos espíritos, pessoas e acontecimentos que têm relação com a nossa necessidade evolutiva. Surgem os acontecimentos que nos lapidam, exatamente nos pontos onde nós somos mais frágeis, que é para o aperfeiçoamento da alma. É o fenômeno da tentação. Ninguém é tentado naquilo que não traz dentro de si. Só somos tentados na sombra que carregamos em nós. Só somos estimulados na problemática que corresponde à nossa fragilidade moral. Os espíritos que estão conosco no nosso lar são aquelas almas que nós atraímos pelo magnetismo espiritual, pela força psíquica. São aquelas criaturas que na conjuntura precisamos aprender a reconciliar. Precisamos estabelecer nível de sentimento mais purificado. Precisamos aprender alguma lição. Quando nós temos uma pessoa que está ao nosso lado problemática, sabe aquele que as pessoas chamam por aí de mala sem alça? Pois saibam que esta mala sem alça é um grande benfeitor da nossa vida. Porque se a minha necessidade é aprender a paciência, eu só posso aferir se tenho adquirido a paciência quando porventura eu convivo com pessoas que me testam esta qualidade. Se eu tento conquistar a paciência e leio no Evangelho sobre a paciência, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Mas se eu não passo pela dor, como eu vou saber se eu já estou apreendendo e assimilando esta mensagem redentora? Então temos as pessoas com a característica e a personalidade que corresponde ao que nós precisamos para evoluir. Eis porque ninguém conseguirá desvencilhar-se deste ou daquele, desta ou daquela conjuntura, se não tiver superado o instrumento ou a necessidade para vivenciar aquela conjuntura ou aquela criatura. Vocês entenderam esta colocação? Quem entendeu, por gentileza, apenas levante a mão. Posso desencarnar feliz. Que bom. Então, isso nos dá uma possibilidade de visão em que a resignação operosa não é a acomodação à vida, é a resignação dinâmica e operosa. Se fará mais confortável, porque a gente passa a compreender. O que você não compreende, você tem dificuldade de aceitar. Por que é que tanta gente fica atormentado, aqueles que não conhecem a reencarnação, diante dos desafios da vida? Porque não consegue explicação. Meu Deus, tanta gente ruim no mundo, aí aponta para o vizinho.
Já está julgando o pobre. Vive aí tranquilo e eu convivo com tantos problemas dentro de casa. Como ele não consegue compreender que nós estamos convivendo com as pessoas certas, com as almas com quem nós temos um compromisso evolutivo. Então há o desespero. Será que Deus me esqueceu? Na ótica espírita, na concepção reencarnacionista, na presença monolítica do pensamento kardeciano, nós entendemos a vida e entendemos os nossos desafios. Podemos até não saber, não alcançar aonde surgiu a problemática. A gente pode até não entender o que é que a gente fez no passado, mas a gente sabe que Deus é justo, é misericordioso. Não há justiça no universo sem misericórdia. Todas as vezes que nós desejamos fazer justiça sem amor, tornamos-nos injustos e autoritários. Deus não é autoritário, exatamente porque as suas leis são justas, mas regidas pelo amor, permitindo que a gente possa se reaproximar de quem ferimos ou de quem não soubemos amar, a fim de ampliarmos as nossas possibilidades de sentimento. Nos lega a bênção de reencontrarmos aquelas criaturas com quem no ontem tivemos dificuldades de compreensão e entendimento, ao mesmo tempo também que nos faculta a oxigenação da nossa vida, ao permitir que almas que nos amam e que nós amamos profundamente, reencarnem ao nosso lado, cheguem na nossa vida, enviando mensagens, setas de Deus, para que a gente venha a suportar os nossos desafios. Deus nos envia tantas mensagens através de mil modos. Às vezes é através de uma criança. Um amigo nosso, há 2 semanas atrás, na nossa instituição, estava com baixo astral. Estava meio deprimido, entristecido e não sabia por quê. Havia passado todo o dia naquele estado mental infeliz. Foi aí que o filho de um amigo nosso, também da nossa casa, muito carinhoso, aproximou-se dele, e olha que ele nunca teve muito contato com este nosso amigo, mas ele é tão carinhoso, que se aproximou e com certeza intuído pelo alto, e começou a puxar a calça deste nosso amigo. Ele olhou para baixo, e a criança disse: "Você deixa eu dar um abraço em tu?" Ele ficou surpreso, pegou a criança e ela deu um abraço. Colocou a cabeça, que ele costuma fazer isso, essa criança, colocou a cabecinha aqui e ficou. E o nosso amigo chorou. Disse: "Essa criança salvou o meu dia." Modificou completamente o astral do nosso amigo. Ele disse: "Meu Deus, isto foi um presente do Pai." Deus envia mensagens da forma mais inequívoca e ao mesmo tempo mais surpreendente. Às vezes é uma mensagem que nos cai na mão. Às vezes é uma pessoa querida que nós não encontrávamos há tanto tempo, e esta pessoa telefona. Ou então alguém que nos encontra no meio da rua, dá-nos um abraço que é um verdadeiro reconstituinte. É uma transmissão de energia, é um passe que nos revigora, que nos faz enxergar a vida com outros olhos. Ou então é uma ferida aberta no corpo de alguém que nós não conhecemos, é uma dor de uma família imensa, é um pai desesperado porque desempregado, não tem como alimentar a sua prole, é alguém atormentado pela obsessão soez, destruidora, avassaladora, é uma criança que sofre com câncer de sangue, que apresenta hidrocefalia, é uma mãe desesperada porque perdeu a filha querida, é uma lágrima que desce, tocando-lhe a fibra do coração. São setas de Deus, para fazer-nos recordar que a terra não é a pátria da delícia, e sim a escola laboratório abençoada, para aperfeiçoar e desenvolver
o nosso senso de maturidade, a nossa capacidade de aprofundar as nossas emoções, torná-las emoções profundas, não superficiais, ampliando o nosso leque de possibilidades, para entendermos que a felicidade é um estado mental, é uma posição interna, interior, é um estado de alma, o que não quer dizer que nós não tenhamos problemas e dificuldades. Feliz aquele que encara seus problemas e dificuldades com um olhar construtivo e positivo. Alguém, certa feita, quando eu comentava isso, dizia: mas Fred, é tão difícil para a gente mudar, porque a gente traz tantos males enraizados. Vocês concordam que há dificuldades nas nossas mudanças, não concordam? Porque são problemas sedimentados há séculos. E eu concordei porque eu mesmo fui vítima desta dificuldade. Certa feita, há muitos anos atrás, pouco tempo que eu tinha começado a falar aqui na federação, quem os mais vividos se lembram que quando eu comecei a pregar a nossa doutrina espírita, eu era um jovem de cabelos compridos. Aqui tem os que já se lembram disso, porque quando eu cheguei, eu sou médium, e eu percebi alguém dizendo: ele já está de cabelo branco. E certa feita, eu fui proferir uma palestra em Salvador. O avião atrasou e só um diretor ficou me esperando, enquanto o presidente da casa fora organizar a mesa, o preparo para a palestra. Quando eu cheguei, a pessoa que me levou, talvez um pouco imatura, me deixou plantado na frente do centro que estava lotado. E disse: olha, espera aí que eu volto já. E foi lá dentro e eu fiquei sozinho. Era a primeira vez que eu estava indo naquela instituição. Então eu fiquei esperando, eu sou um pouco tímido. A casa estava lotada, muita gente lá de fora querendo olhar pela janela. E de repente uma senhora, com lenço na cabeça, muito simples. Ela era de estatura muito baixa, estava na ponta dos pés, coitada, querendo olhar lá para dentro. E de repente, ela olhou na minha direção, olhou para trás. E quando me viu, ela disse: meu Deus, eu não acredito, é você. Aí eu disse: opa, ela deve ter assistido a alguma palestra minha, aqui na Bahia, e tenho pelo menos alguém para conversar. Ela disse: eu não acredito. Eu disse: sou eu mesmo. Ela disse: deixa eu beliscar para ver se não estou sonhando. E aí a velha vaidade apareceu. Eu muito jovem, eu disse: eu não sabia que estava com esta carga toda. A mulher achava que estava sonhando porque estava me vendo. Eu disse: meu Deus, não é você. Ela disse: sou eu mesmo. Meu Deus, Zezé de Camargo. Foi uma decepção. Coitada, eu acho que ela não enxergava direito, achou até que era um show. E como eu tinha um corte de cabelo bem moderno, como aqueles cantores, eu disse: foi ótimo para mim, para o meu ego. Deixar de ser presunçoso. Mudar é difícil. Por isto que Jesus preconizou para cada um de nós, que nós devemos vigiar e orar, mantendo-nos acesos, para saber interpretar as mensagens que a vida envia para cada um de nós, e aprendermos a valorizar toda a grandeza da vida. Hoje eu tenho uma tia maravilhosa que sofreu bastante durante toda a sua encarnação, sem jamais se queixar. Hoje sofre de uma enfermidade que está há 5 anos paralisada, os membros já estão retorcidos. Ela tem uma fisionomia encantadora, os olhos brilhantes, azulados. E quando todas as vezes a visito, a emoção é imensa. Ela já está vendo os espíritos se preparando para partir. Já vê a minha mãe, espíritos benfeitores que a visitam. E quando nos aproximamos, ela abre um sorriso nervoso, porque a doença é de origem nervosa, provocando um ritus facial desagradável. Mas tudo que exala dela é um cântico, um poema de fraternidade e de amor, de confiança em Deus. É uma mensagem eloquente para que nós possamos parar, olhar para a nossa família, olhar para nós mesmos, para o corpo que temos,
pela doutrina espírita que nos abençoa a vida, pela oportunidade que Deus nos legou de conhecer esta mensagem que nos explica o final de nossa vida e o porquê da dor, que nos lega as páginas encantadoras de Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E ele canta-nos a sinfonia, a mensagem eloquente da autoaceitação, de convertermos aquilo que nos fere naquilo que nos impulsione, de trabalhar aquilo que porventura nos cause dissabor, nos levando a uma posição de entusiasmo. Nada detém o espírito quando ele quer, nada pode deter a alma quando ela se determina a vencer. A sua fronteira é até onde você a colocar. Se você resolver colocar a sua fronteira lá adiante, acredite, vá adiante que você consegue. Porque nós somos filhos da luz, herdeiros da vida plena. Seja dor no parente amigo, seja uma enfermidade a trucidar-nos por dentro, seja um obstáculo no nosso dia a dia, seja um problema espiritual em família, não importa, não desanime, erga-se, porque Deus está no leme de nossa vida. Ele está encaminhando os nossos passos, Ele está estruturando a resposta para todos os dissabores que nós enfrentamos. Abramos o nosso coração e o nosso universo afetivo, expressemos o nosso amor, externemos o nosso sentimento, abracemos a vida e o outro, perdoemos, investamos no perdão, porque o perdão deixou de ser um clichê religioso para ser um conhecimento científico nos dias de agora. É a ciência que começa a mostrar que todos nós produzimos no nosso corpo um hormônio que os médicos, os cientistas chamam de hormônio da hostilidade. Chama-se cortisol, o hormônio da hostilidade. Todas as vezes que nós guardamos mágoa, todas as vezes que alimentamos ressentimentos, todas as vezes que guardamos ódio de alguém, produzimos uma quantidade multiplicada de cortisol, que torna-nos criaturas prisioneiras da agressividade, da atitude incômoda, do nervosismo, e em consequência disto, o nosso sistema imunológico é deprimido e nos tornamos vulneráveis a múltiplos estágios patológicos. Perdoar é uma atitude sábia, não perdoar é uma atitude tola. Quem não perdoa adoece, é infeliz, e às vezes quem nos machucou nem lembra que nos machucou, está até feliz, e nós ficamos com a nossa mágoa, com a nossa dor, não perdoamos. Quem não perdoa dorme toda noite com seu inimigo, e dormir com quem se gosta às vezes já é complicado, imagine com quem não se gosta. Perdoar é uma atitude nobre e sábia, é libertar-se para construir um outro momento para a sua vida espiritual, é desencadear uma ação que prepara a nossa mente para a nova era, a nova era que se instala paulatinamente a partir do instante que você modifica os seus valores para melhor, em que eu modifico os meus valores para melhor. Esse trabalho da implantação do reino de Deus na face do mundo é um trabalho que acontece silenciosamente e de maneira invisível por dentro de cada um de nós. Nós devemos ser agentes desta transformação. Nós devemos ser Marcela de Jesus, a menina anencéfala que demonstrou a vontade de viver e é vitoriosa. Nós devemos ser como Carla, de Fortaleza, que vence os desafios e os problemas com um sorriso na face, e sabendo que tudo isto irá trazer para ela novos horizontes e o encanto de uma vida plena e feliz.
Nós devemos ser como a Lenice, das mãos retorcidas, da paralisia no corpo e do sorriso largo cantando a vida. Nós devemos ser como o Aleijadinho, esculpindo o amor em nossa existência. Nós devemos ser como Stephen Hawking, que apesar da sua limitação, contribui para o aperfeiçoamento da humanidade, através da sua ciência magistral. Compensemos sim a nossa dificuldade existencial, através da atitude corajosa e ousada de amar. Não termos medo de amar, não termos temor de tentar viver o amor, porque nós somos feitos de amor. Nós temos toda a grandeza dos sentimentos de um Francisco de Assis. Todos nós o temos. É só colocarmos isto para fora. O mais triste é aquele que nega-se a sentir o amor que tem dentro dele. Este é o mais triste e mais infeliz de todos. É aquele que vive árido, seco, desértico, solitário, porque não é solidário. Solitário porque é fechado na concha dos seus próprios problemas. A pior postura diante da vida é quando nós nos fechamos em nossas dificuldades, acreditando que o mundo e a vida representam apenas as nossas dificuldades. Quando nós começamos a abrir frestas para enxergar que há uma lágrima desconhecida, um gemido anônimo, uma agonia desprezada, então nós começamos a superar nossos empecilhos, nossas dores e nossas mazelas. Abramo-nos para o concerto da vida. Estamos reencarnados não para sofrer. O sofrimento é apenas um mecanismo pedagógico utilizado pelo universo para desenvolver e aprofundar as nossas conquistas. Nós reencarnamos para aprender a ser feliz. E só se aprende a ser feliz quando se ama. Quando se investe na própria transformação. Quando saímos de nós para ir ao encontro do outro. Quando percebemos que a nossa sensibilidade deve estar aberta para compreender: se eu sou afetuoso e solidário, eu produzo mais glóbulos vermelhos, mais hemácias, me torno uma pessoa mais ativa, mais dinâmica, porque o Espírito, quanto mais ele ama, quanto mais ele expande a sua luz, mais saudável ele é, mais entusiasmado, mais cheio de plenitude e de vida. Muitos ainda guardam aquela ideia equivocada de que os espíritos são aquelas pessoas anêmicas, frias, porque associamos o espírito ao cadáver. A nossa referência da matéria é tão grande que as pessoas pensam que os espíritos são como os cadáveres. Tanto é que, para fazer medo, dizem assim: olha, uma mão gelada de um morto vai pegar em você. Por que mão gelada? Porque associamos o espírito ao cadáver, que fica frio e fica anêmico. Mas os espíritos mostram-nos o espiritismo. Eles é que têm a verdadeira vida. A vida da alma é a vida dinâmica, é a vida corada, é a vida do entusiasmo, é a vida da realização, sem os empecilhos da matéria, sem os véus que obscurecem as nossas possibilidades, sem a trave que turva a nossa percepção. Nós já vivemos muito, viveremos outro tanto. A pluralidade das existências e a pluralidade dos mundos habitados abre-nos o infinito para dizer-nos: aqueles que nós amamos e que passaram pela experiência da morte não se perderam de nós. Quem ama nunca perde o coração amado. O amor é sempre um viaduto de luz que une os seres, aqui ou em qualquer parte do infinito. Que nós vamos reencontrar com eles. Nunca mais digam, diante da separação de um ente querido: perdi o meu pai, perdi a minha mãe, perdi o meu marido, perdi a minha filha.
Não digam isto jamais. Jamais perdemos os espíritos que amamos. Jamais. Nós ganhamos estrelas que irão clarear a nossa senda enquanto estivermos aqui. E quando chegar o nosso momento de partir, nós iremos abrir os olhos no alvar do mundo novo. Iremos sorrir de contentamento, porque possivelmente as primeiras fisionomias que iremos encontrar após a morte é daqueles que dávamos como perdidos. É o nosso pai remoçado, é a nossa mãe jovial, é o filho querido que se apresenta como era antes, é aquela criança cheia de ternura que debruçamos em lágrimas sobre a sua sepultura. Voltam abrindo os braços para receber-nos. E aí está a demonstração da misericórdia de Deus, cantando a vitória da vida, porque a doutrina espírita veio cantar esta vitória, veio dizer-nos para enxugar as nossas lágrimas, debruçando as nossas mãos sobre as lágrimas dos outros. Veio nos dizer a mensagem espírita, que nós sejamos o intermediário da imortalidade da alma, neste mundo atormentado de hoje, neste período das criaturas que sofrem o martírio da descrença, da desesperança, do materialismo. Nós sejamos aqueles que passam para a humanidade a mensagem da certeza absoluta da vitória do Evangelho de Jesus sobre a face atormentada do mundo. Assim fazendo, meus amigos, iremos abrir os olhos pela manhã, em todas as manhãs. Iremos dizer: hoje eu acordei feliz a cantar uma alegre canção sem tergiversar. Não vale ser triste, não pares na dor. Sorri, amigo, na paz do Senhor. Olha os campos, os pássaros, as flores, a noite e os céus com os seus esplendores. A vida é bela, sublime é o amor. Cantemos alegres louvando ao Senhor. Pois se um dia quiseres andar nos espaços, feliz entre os astros, envolto em luz, põe em ti mais amor e vive a lição do Mestre Jesus. Pois caminhei, sem saber aonde ir. Nestes caminhos tantas vezes me perdi, e o amor do Pai a brilhar se fez em luz, iluminando nos caminhos as pegadas de Jesus. Agora eu sei para onde eu devo ir. É só seguir, e feliz eu seguirei. Ele é o caminho, a verdade, a vida, a estrada florida. Para Deus caminharei. E quando as nuvens ameaçarem o céu da nossa vida, quando a tempestade preparada estiver para derramar-se sobre nós, não importa. Fiquemos com o que disse o poeta da música popular brasileira: o arco-íris é sempre mais lindo depois dos temporais. Muita paz e que Deus nos abençoe. Muito obrigado.